Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje a igreja lê o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puderdes em prática, sereis felizes. Meus irmãos e irmãs, hoje Nosso Senhor faz essa revelação solene. Em verdade, é uma maneira de falar para chamar a atenção que uma verdade será revelada. Uma coisa nós vamos ficar sabendo. Jesus tinha terminado de lavar os pés dos discípulos e chama a atenção: o servo não está acima do seu senhor. Vocês são servos, eu sou senhor. Se eu lavei os pés de vocês, então a consequência qual é? Que nós somos chamados a lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés, no contexto bíblico, significa você ajudar o outro a readquirir as forças depois de um dia de trabalho, de longas caminhadas, que se fazia muito naquela época. Então, era refrigerar, digamos, recompor a pessoa, repito, para a pessoa readquirir suas forças. A gente pode traduzir pela palavra facilitar e não atrapalhar o outro, né? Facilitar a vida do outro e não atrapalhar, colaborar para que não só você fique em pé, mas que o outro também fique em pé. Não só que você sorria, mas que o outro passe a sorrir também. Muito bem, essa é a primeira meditação sobre o lava-pés, que é o serviço, e com muita alegria, com muita satisfação, porque você é capaz disso. Isso é interessante a gente meditar, né? Nós somos capazes. Lembram do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 seguintes, o juízo final: eu tive sede e me destes de beber. Para dizer que nós temos essa capacidade, porque a gente aprisiona esses talentos, né? Essa bondade que nós trazemos dentro de nós. Não vamos deixar morrer essa bondade, essas nossas boas capacidades. Muito bem, meus irmãos, então coloquemos isto em prática, para dizer que o serviço que a gente faz ao outro é de uma riqueza que nós temos. Não é um dever meramente, é um transbordar, porque nós somos alegres, felizes, somos salvos, né? Temos Deus em nossas almas e estamos felizes e contentes e queremos que o outro também seja feliz e seja contente. Muito bem, Nosso Senhor, depois de revelar essa verdade, nos chama à prática. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Ser feliz. A gente pode usar sinônimos, assim, ideias, né, de felicidade. Felicidade como plenitude, como satisfação. Nosso Senhor, no Evangelho de Lucas, fala que se a gente põe em prática, uma boa medida nos será dada, uma boa medida sacudida e transbordante. É como se você tivesse um saco, né? Tivesse colocando o arroz e depois sacudisse para que o saco coubesse mais arroz. E essa medida, portanto, é plenitude, está cheio, compacto, aquele saco. E depois começa a transbordar também. Essa é a ideia de felicidade que, por vezes, a gente encontra na Bíblia, uma imagem bem plástica, digamos assim, né? Que a gente pode imaginar. E a ideia de saciedade, de plenitude, de satisfação, de alegria, de exultação, de contentamento, tudo isso é felicidade. É a gente perceber e dar um muito obrigado à vida, como tem uma cantora, Mercedes Sosa, que ela cantava essa música, né? Obrigado à vida, ou graças à la vida. Então, meus irmãos e irmãs, somos convidados a descobrir
pôr em prática essa revelação que Jesus faz, que é possível sim ser feliz. Existem vários métodos, digamos assim, ou indicações ou opiniões sobre felicidade, né? Alguém acha que seja só ostentação, que felicidade seja ter só um corpo belo, ostentação seja só ter saúde, ou felicidade seja só isso, né? Mas aqui a felicidade é um estado de espírito, é a pessoa mesma, em qualquer circunstância, está feliz. É uma situação mesmo da vida existencial, do espírito, da alma da pessoa. Nosso Senhor diz que é possível isso e nós encontramos isso numa prática. A prática de aliviar o outro, de fazer o outro readquirir suas forças. Se você diz, padre, mas quem é que deu esta dica, né? Porque nós temos tanto, aí eu digo, o próprio Senhor, o próprio Deus nos ensinou isso. Jesus é Deus entre nós. O próprio Deus nos ensinou a estratégia, digamos assim, os passos para a felicidade. O resto é conversa, é ilusão, é passatempo. O caso sério da felicidade é este que é o caminho. Muito bem, que o bom Deus nos acompanhe também neste dia e que a gente possa pôr em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.